Olá, meus amigos, sou o professor Wagner e o tema da nossa aula de hoje, sistema de numeração. Pessoal, nós temos aqui vários sistemas de numeração. O principal, o mais utilizado é o sistema de numeração decimal, base 10. São os nossos números conhecidos na prática, o número 4, o número 79, o número 126. Mas existem também outras bases, por exemplo, base binária dentro da computação, existem bases hexadecimais, existem bases distintas da decimal. E é isso que a gente vai ver. Primeiramente, veremos aqui a base 10, a base decimal, e depois vamos explorar outras bases. Quando a organizadora pede no seu edital, de forma explícita, sistema de numeração, ela não especificou que é de base 10. Então, podemos utilizar outras bases. E é isso que a gente vai ver nessa aula, ok? Então, vamos definir, primeiramente, sistema de numeração. Para expressar e escrever quantidades representadas numericamente, empregam-se símbolos denominados algarismos. No sistema de numeração decimal ou base 10, que é o mais utilizado na prática, utilizam-se 10 símbolos, que são 10 algarismos diferentes, e daí o seu nome. Quais são esses algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Óbvio, de 1 a 9 são 9 algarismos, mais o 0, por isso 10. O sistema decimal de numeração tem sido empregue pela humanidade desde épocas muito remotas e teve origem no fato de as mãos terem 10 dedos. Então, por isso o sistema decimal, de base 10. Existem também outros sistemas de numeração. Como havia dito, sistema de numeração binário, sistema de numeração de 12, a gente vai ver relacionado a dúzias, enfim, existem vários tipos de sistemas. Então, vamos começar com um exemplo de sistema de base 10. Muito bem, vejam só. O número 27, muito conhecido, 7 unidades e 2 dezenas. Nós vamos expressar da seguinte forma. 7 unidades, eu vou fazer 7 vezes 10 elevado a 0. Mais, porque 7 unidades, eu tenho que ter que 10 elevado a 0 é 1. Mais 2 vezes 10 elevado a 1. Ou seja, o 10 elevado a 0 é 1, vezes 7, 7. Mais 2 dezenas, 2 vezes 10, 20. Só que a configuração que nós vamos preocupar no momento é essa primeira. Todas em função de potência de base 10. A gente não escreve aqui a base, mas se eu quiser colocar base 10, está aqui, 27 na base 10. Note que os algarismos são sempre menores do que a própria base. 27 na base 10, o 7 é menor que 10 e o 2 é também menor que 10. Segundo exemplo, 148. 8 vezes 10 a 0, mais 4 dezenas. 4 vezes 10 a 1, mais 1 vezes 10 a 2. Eu estou aqui abordando o número 148 em 8 unidades, por isso aqui 8 vezes 10 elevado a 0, isso aqui é 1, então 8, mais 4 dezenas, 4 vezes 10, 40, mais uma centena, 100. Mas digo novamente, o importante é separar esse número em potências de base 10, ok? E nós temos aqui 148 na base 10. Muito bem. Terceiro exemplo numérico. 3 vezes 10 a 0, mais, voltando, 6 dezenas, então 6 vezes 10 a 1, mais 0, o 0 nem precisaria colocar, mas vamos completar aqui, vezes 10 a 2, finalmente 1 vezes 10 a 3. Note que eu vou ter que 10 elevado a 0 é 1, vezes 3, 3 unidades, mais 6 vezes 10, 60. Agora aqui eu vou ter 0. 0 vezes 10 é segunda, é 0. Mais 1 vezes 10 é terceira, 1000.
Então eu vou ter a unidade milhar, obviamente 1063. Vou ter unidade milhar, não vou ter centena, vou ter 6 dezenas e vou ter 3 unidades. Repito, a configuração importante para a gente nesse momento é explorar o número 1063 na base 10 em forma de potência de 10. Por que eu digo isso? Porque quando chegar nos exercícios, no nosso próximo encontro, vocês vão verificar que às vezes vem algum tipo de exercício acompanhado de letras. E a gente tem que explorar na base 10, já que o nosso sistema trabalhado é o sistema decimal. Então, o que significa XY? É Y unidade, então Y vezes 10 elevado a 0, mais X dezenas, então é X vezes 10 a 1. Ou seja, está aqui representado o número na base 10. Só que 10 a 0 vale 1. E 1 vezes y, mais x vezes 10 a 1 é a mesma coisa que 10 vezes x. Muito cuidado agora, se eu trocar a ordem dos elementos, por exemplo, x sendo unidade e y a dezena, vai dar diferente daqui. Porque eu vou ter x unidade, x unidades, 10 a 0, mais y vezes 10 a 1. Ou seja, aqui vai dar 1, então fica 1 vezes x, mais 10, y. Note que a configuração foi diferente. E isso vai nos ajudar bastante quando iniciarmos os exercícios. Para finalizar, a configuração ABC, C vezes 10 a 0, mais B de bola vezes 10 a 1, mais A vezes 10 a 2. De forma que, se eu quiser expandir mais ainda, C vezes 10 a 1, desculpa, 10 a 0, que é 1, fica C, mais B dezenas, então é 10 vezes B, mais A centenas, então 100 vezes A. Então, essas são as configurações de base 10, ok? Vamos identificar agora na sequência outras bases. E a gente vai realmente entender quais são essas relações entre os sistemas de numeração. Então vamos pegar aqui a base binária. Uma outra base bastante usada atualmente, por exemplo, nos processadores dos computadores, é a base 2. É a base binária. Nesta base, os algarismos usados são apenas 2. O 0 e o 1. Porque eu não posso ter algarismo maior que a sua própria base. Então eu vou pegar aqui o exemplo 101101, é uma codificação binária, na base 2. Então eu vou expandir isso da forma 1, só que não é 10 mais, a base é 2, vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 a 1, mais 1 vezes 2 a 2, mais 1 de novo, vezes 2 a 3, mais 0 vezes 2 a 4, finalmente mais 1 vezes 2 a 5. Então note que os números estão na ordem. O 1 está aqui, depois o 0, depois o 1, depois o 1 novamente, depois o 0 e finalmente o 1. E as potências de 2 vêm associadas a esses números, respectivamente. Então, essa é a expansão deste número na base 2. Nós vamos entender isso na sequência quando a gente for fazer a transformação da base binária para a base decimal. Já vou adiantando, basta eu resolver essa sequência de potências de 2 no somatório, ok? Vamos continuar aí analisando outras bases ainda. Existem outras bases diferentes da base decimal e binária também. Por exemplo, base 5. Olha só, como é que ficaria a expansão na base 5? 2 vezes 5 a 0, mais 3 vezes 5 a 1, mais 0
vezes 5A2 mais 1 vezes 5A3. Note que os elementos aqui, 2 está aqui, depois 3 está aqui, depois 0 está aqui, depois 1 está aqui. Multiplicada pelas suas respectivas potências, aumentando uma unidade a cada momento que eu passo de uma situação para outra. Ok? Um outro exemplo, e curioso, o 5 é a base. Eu nunca vou ter algarismos menores do que a sua própria base, nem igual. Não poderia ter 5. Então eu tenho 2, 1, 0, 7 na base 8. Então nenhum algarismo é 8 e todos menores do que 8. Não pode ter maior ou igual à própria base. Então vai ficar 7 vezes 8 a 0, mais 0 vezes 8 elevado a 1, mais 1 vezes 8 elevado a 2, e finalmente 2 vezes 8 a 3. De novo a mesma ideia, os algarismos 7, 0, depois 1 e finalmente 2. Multiplicado e depois somado tudo as suas respectivas bases. Base 8. Ok? Na sequência nós vamos entender como transformar um número de uma determinada base em outra. Muito bem. Existem bases, inclusive, maiores do que 10. Mas, professor, como é que eu vou fazer para colocar o número 11, o número 12, o número 13? Não existe esse algarismo. E aí a gente vai codificar pelas letras. Então, isso é muito usado em bases hexadecimais. Nós vamos ver aqui como funciona essa situação. Bases maiores do que 10. Outras bases são utilizadas no dia a dia, como, por exemplo, a base 60, muito utilizado no tempo, né? Contagem de tempo em minutos e segundos. 120 segundos, 2 minutos. Agora, a base 12 é usada também no comércio como venda em dúzias. Peguei aqui dois exemplos, um de base 12 e um de base 16. Antes disso, vamos ver como é que vai ser a configuração dos números maiores do que 10. Então, o 0 vai ser 0 mesmo, 1, 2, 3, 4, 5 vai ser 5, 6, 7, 8 e 9. A partir do 9, a gente não tem mais algarismos com um símbolo, ou seja, com um código apenas. A gente vai codificar nas letras do alfabeto. O 10 vai ser o A, o 11 vai ser o B, 12 C, 13 D, 14 E, F, G. Óbvio que existem mais. O 17 eu vou seguindo a mesma ordem. Professor, e quando acabar? Aí a gente pode mudar para outro alfabeto, por exemplo, o grego. Mas, obviamente, em concurso público, se aparecer sistema de numeração, acredito que no máximo até a base hexadecimal. A organizadora não vai te cobrar bases muito grandes, que vai te dar um trabalho para poder fazer essa codificação. Mas, com certeza, de forma teórica, existem muitas bases aqui. Muito bem. Tendo essa codificação, a gente pode explorar esse primeiro exemplo. 1A47. Por que não colocar no lugar do A o número 10? Porque senão vai mudar o número. Olha só, vai ficar 1, 10, 4, 7. Esses dois são diferentes. Porque aqui eu estou com um 0, não o 10. Então, se eu quero o 10, eu tenho que colocar A. O algarismo vai ser o 10, mas ele vai ser codificado pelo A. Então, essa configuração será 7 vezes 12 a 0, porque eu estou na base 12, mais 4 vezes 12 elevado a 1, mais A vezes 12 elevado a 2, mais 1 vezes 12 a 3. Nós aqui podemos, agora na expansão, por isso que eu estava dizendo, agora nós podemos transformar esse A na codificação nossa para 10. Então, nesse caso, eu posso fazer isso. Depois a gente vai transformar em outras bases, principalmente a base decimal, aí a gente vai explorar essa ideia. Mas aqui está, 7
depois 4, depois A, que é 10, e finalmente 1. E a base 12, note que eu estou multiplicando gradativamente uma potência a mais, depois eu somo. Veremos isso nas nossas situações de exercício. Um outro exemplo, 102C. O C na nossa codificação é exatamente 12. Então eu vou ter C, depois eu apago e coloco 12. Agora a base hexadecimal, 16. 16 elevado a 0, mais 2 vezes 16 elevado a 1, mais 0 vezes 16 elevado a 2, mais 1 vezes 16 elevado a 3. Posso retirar esse C, porque eu já sei a codificação dele, e vale 12. Então, C 12 está aqui, depois 2, depois 0, e depois 1. Multiplicado pelas bases respectivas 16. Professor, para que vai servir isso? Vamos aguardar, a gente vai fazer exercício e realmente você vai entender a lógica dessas bases. Ok? Então, com isso, a gente já começa a pensar aqui em transformações. Como transformar, como converter de uma determinada base B desconhecida para a base 10, ou seja, para a base decimal. Então, basta a gente fazer o que a gente está propondo, expandir o número de acordo com a sua base. Por exemplo, pegar o primeiro exemplo, 1031. Na base 4, como é que eu transformo para a base 10? Ou seja, o número nosso conhecido da base 10. Eu vou pegar 1 vezes 4 elevado a 0, mais 3 vezes 4 a 1, mais 0 vezes 4 elevado a 2, mais 1 vezes 4 elevado a 3. Nesse caso, eu vou expandir. 4 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Mais 3 vezes 4, 12. Mais, aqui vai dar 0, não me preocupo. 4 vezes 4, 16. Vezes 4 novamente, 64. Somando 64 e 12, 76. E 1, 77. Ou seja, na base 10. Eu nem precisaria colocar o índice 10. É o nosso número 77. 7 unidades e mais 7 dezenas. 70 mais 7, 77. Então, digo que este número 1031 na base 4, convertido em base 10, é o próprio 77, conhecido nosso. Ok? Muito bem. Vamos agora para o número 42 na base 9. É 2 vezes 9 a 0, mais 4 vezes 9 elevado a 1. Fazendo aqui a nossa operação, o 9 elevado a 0 é 1, vezes 2, 2, mais 9 elevado a 1 é 9, vezes 4, 36. Então, de novo, 2 vezes 9 a 0, mais 4 vezes 9 a 1. 2 mais 36. Esse é o nosso número 38 na base 10. Outro detalhe, eu posso escrever também 38 base 10. Mas em concurso público, a nomenclatura mais usual é colocar a base dentro do parênteses de baixo, ou seja, subscrito. Ok? Muito bem, já sabemos então converter de uma determinada base para a base 10. Agora nós vamos converter da base 10 para uma determinada base B. Base 4, base 5, enfim. Agora nós vamos realizar as divisões sucessivas por B até encontrar um quociente igual a 0. O número procurado é a sequência formada pelos restos, iniciando pelo último resto até o primeiro resto encontrado. Exemplo. O número 77 na base 10, que é o número 77, quero transformar para a base 4. Vamos só voltar aqui. Nós fizemos essa operação. Vai ter que resultar no número 1031, porque nós estamos agora fazendo a operação contrária. O 77 na base 10 tem que gerar 1031 na base 4.
Então, qual é a ideia para esse tipo de situação? Vou pegar 77, dividir por 4, até encontrar um quociente zero. Então, ou seja, se eu pegar 77 por 4, fazendo a operação passo a passo aqui, eu vou ter 1 vezes 4, 4. Para 7, 3. Abaixo 7. 37 dividido por 4, se fosse 9, 9 vezes 4, 36. Sobra 1. Esse é o resto que sobrou. O meu quociente ainda é maior do que 4. Continuo o processo de divisão. Por 4, eu não posso colocar 5, porque ultrapassa, mas eu posso colocar 4. 4 vezes 4, 16. Para 19, 3. Esse é o resto. Sobrou aqui 4. Vou dividir por 4. Só vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Para 4, 0. Finalmente, na hora que eu pego o 1, não é possível mais fazer divisão por 4. Porque se eu fizer divisão de 1 por 4, não vai dar quociente maior do que 0. Vai dar exatamente 0. Então, esse já é o nosso resto. E a nossa transformação é daqui para lá. Ou seja, ficará 1, 0, são os restos daqui para lá. 3 e depois 1. Na base 4. Note que os números obtidos, todos os algarismos, foram menores do que 4. Voltando, 1, 0, 3, 1. Exatamente o que a gente já havia feito, transformando na expansão natural para a base 10. Ok? Muito bem, faremos aqui um outro exemplo para fixar essa ideia. 2973 na base 10 para a base 8. O que a gente vai fazer? Vou pegar 2973 e dividir por 8. Então faremos aqui passo a passo. 29 seria 24, 3 vezes 8, 24. Sobra 5. 57, 7 vezes 8, 56, sobra 1. 13 só vai dar 1 mesmo, e aí vai sobrar 5. Fechei aqui com o resto 5. Continua a divisão por 8, já que o quociente é maior que 8. Só quando der 0, acaba-se o processo. 37, posso pensar em 5 vezes 8, 40. Passa. Mas o 4 vezes 8, 32. Sobra 5. Abaixo 1, 50 por 8. Não posso pensar em 7. 6 vezes 8, 48. Sobra 3. Finalizei o resto. O número do quociente é maior que 8. Então, continuo dividindo por 8. 6 vezes 8, 48. Então, vou pegar o 5 vezes 8, 40. Sobra 6. 5 ainda é divisível por 8? Na verdade, não é divisível. Eu consigo dividir 5 por 8? Não. Coloco aqui, então, 0 e acaba-se o processo. O resto é 5. Faremos, então, a análise de trás para frente. Então, este número 2973, ele é 5, meia dúzia, 3, 5, na base 8. Professor, como que eu tenho certeza que este número vai ser o 2.273? Basta você agora expandir aquele número. Faça o processo inverso. 5 vezes 8. Nós já terminamos o problema. Essa é a resposta. Mas se você quiser confirmar se realmente está certo, você volta no processo. 5 vezes 8 a 0, mais, porque está na base 8, quero para 10. 3 vezes 8 a 1, mais 6 vezes 8 a 2, mais 5 vezes 8 elevado a 3. E aí você fazendo a operação, não vou fazer toda, mas aqui vai dar 1, vezes 5 dá 5, 3 vezes 8, 24, e assim sucessivamente. O resultado que vai dar aqui, somado a 29, vai dar 2.973. Como a gente já está aqui, vamos finalizar então. 64 vezes 6, 64 vezes 6, 6 vezes 4, 24, vai 2, 36 e 2, 38.
384. Finalmente, 8 elevado à terceira. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8. E depois ainda tem que multiplicar por 5. 4 vezes 8, 32, vai 3. 6 vezes 8, 48. 51. Vou multiplicar por 5. Uma boa maneira de pensar na multiplicação por 5 é 500 vezes 5, 2.500. Mais 12 vezes 5, 60. 2.560. Essa conta, somada todas essas 4 parcelas, tem que finalizar em 2.973. Vamos ver. 2.560 mais 384, para juntar esses dois, para ficar mais fácil por conta do nosso espaço, 29. Então, finalizando, vai dar 13 vai 1, 10, 17 vai 1, 9, 2. Esse é o número 2.973 na base 10. Isso, então, confirma que a nossa divisão sucessiva contemplou, de fato, esses números em ordem contrária. Ok? Para finalizar a parte teórica, a gente vai agora transformar numa determinada base B para uma outra base C. Então, transferir primeiramente da base B para a 10, para depois da base 10, transformo para a base C. Exemplo, 26 na base 7, quero para a base 4. Eu não posso fazer as divisões sucessivas. Primeiro eu tenho que transformar este para a base 10. Ficaremos com 6 vezes 7 a 0, mais 2 vezes 7 a 1. Ok? 6 e 2. As potências 7 a 0, 7 a 1. Como 7 a 0 é 1, fica 6 mais 2 vezes 7, 14. Resultado final, 20 na base 10. É o número 20 conhecido nosso. Então, está transformado na base 10. Da base B, transformei para a base 10. Agora eu preciso transformar na base 10 para a base 4. Ou seja, 20 dividido por 4. Vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Sobrou 0. É um resto já. Vou dividir de novo 5 por 4, porque 5 é maior do que 4. 5 por 4, 1. 1 vezes 4, 4. Sobrou o resto, 1. Continua a divisão, só que agora o quociente 1 é menor que 4. Então vai dar 0. Então a nossa contagem será 1, 1, 0 na base que eu estou querendo. Que base é essa? Base 4. Esse, inclusive, está bem tranquilo de você voltar para a base 10. Na verdade, 0 vezes 4 a 0. Só para confirmar, mas a nossa resposta já está pronta. Mais 1 vezes 4 a 1, mais 1 vezes 4 a 2. Obviamente aqui, 0 vezes qualquer número, no caso 1 dá 0. 1 vezes 4 é 4. E 4 ao quadrado, 16. Resultado final, 20. Confirmado. Portanto, 26 ou 26 na base 7 é 110 na base 4. Ok? Nesse caso, então, a gente finaliza o nosso encontro sobre base de numeração, sistema de numeração, perdão, fazendo aqui o último exemplo. Quero transformar 101 na base 2 e note que os algarismos são sempre menores do que 2. Quero passar para a base 5. Então, passaremos para a base 10, ficaremos com 1 vezes 2 a 0, mais 0 vezes 2 a 1, mais 1 vezes 2 a 2. 0, 1, 2. As potências sempre crescendo. Os algarismos 1 está aqui, 0 está aqui e o outro 1.
Finalizando, 2 a 0, todo número elevado a 0 é 1, com exceção daqui sendo 0, mas não é. 2 a 0 é 1, vezes 1, 1. Mais 0 vezes qualquer número é 0. 2 ao quadrado, 4. Esse é o número 5, é o algarismo 5. Na base 10, não preciso colocar o índice. Muito bem, como transformar 5 para a base 5? Olha que curioso, o 5 para a base 5 não pode porque tem o número igual à sua própria base. Então eu transfiro para lá. Eu vou até explorar uma curiosidade aqui. Eu vou dividir o 5, esse 5, pelo 5. Dá 1 e sobra resto, 0. Eu já tenho um quociente menor do que o 5. Então vai dar 0, acabou, é esse número. Então vai ficar 1, 0, 1, 0 na base 5. Olha que interessante. O número 5 na base 10 equivale a 5 pauzinhos. Eu amarro esse 5 da unidade, que é de 5 em 5, e transfiro para a dezena. Por isso que quando eu transfiro fica 1 e ali não vai ter nada. Esse é o método de transformar para uma determinada base. Então vamos fazer um outro para a gente finalizar, porque essa ideia que está por trás de toda essa configuração. O que é o número 3 transformado da base 10, o número 3 mesmo, nosso número 3, para a base 2? Eu uso um raciocínio sem precisar fazer essa divisão, da seguinte forma. São 3 pauzinhos, eu vou, como eu quero na base 2, de 2 em 2 eu amarro, e passo para a dezena. Então, cada 2 que eu amarrei aqui, eu passo 1 para lá. E esse 1 fica sozinho. Por isso que é 1 na base 2. Eu vou ter um pauzinho aqui, mais 2 pauzinhos aqui, que foi trazido da transformação da unidade para dezena. Mas o efeito que isso traz para a gente é a transformação, e os exercícios vão contemplar essas ideias de explorar as potências das bases que estão vinculadas, ok? Então, no próximo encontro faremos alguns exercícios para fixar essa ideia. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.